Você já se sentiu longe de Deus sem saber como voltar? Já quis explicar a alguém o que significa ser salvo, mas travou por não saber como dizer isso em inglês? Ou talvez você nunca tenha entendido o que realmente significa aceitar Jesus. Neste vídeo, eu quero te mostrar um caminho simples, direto e poderoso, que atravessa séculos, transforma vidas e pode ser explicado com alguns versículos da Bíblia, todos encontrados em uma única carta, o livro de Romanos. Este é o chamado de The Romans Road. E se você caminhar por ele comigo hoje, você não vai só aprender inglês, como também vai entender o maior presente que Deus pode nos oferecer. Vamos juntos? Hi, God bless you and welcome to Inglês para Cristãos. Eu sou o Jeff e aqui neste canal você aprende inglês com a Bíblia e cresce na fé enquanto aprende uma nova língua. Hoje, vamos caminhar por um dos ensinos mais importantes da Bíblia: como receber a salvação em Jesus. E como explicar tudo isso em inglês? Eu quero te conduzir nessa simples mas poderosa jornada conhecida como The Romans Road, ou Caminho de Romanos. Esse certamente será um divisor de águas na sua vida e será um privilégio para mim te acompanhar nessa nova trajetória. O termo Romans Road, ou Caminho de Romanos, surgiu entre os missionários e evangelistas, que buscavam uma forma simples e direta de explicar o plano da salvação usando apenas versículos da Bíblia constantes lá na carta de Paulo aos Romanos. E agora eu vou explicar para você por que essa abordagem ela é tão eficaz. Tá? Primeiro, que ela usa somente a Bíblia sem argumentos filosóficos, e ela segue também uma ordem muito fácil e simples de memorizar. Além disso, ela leva a pessoa da condição de pecador até a salvação em Cristo. O mais legal é que ela pode ser utilizada em qualquer lugar, seja no discipulado, no evangelismo de rua, nas redes sociais e até mesmo dentro de casa. Então, mesmo quem está aprendendo inglês agora pode entender essas verdades tão profundas. E para quem já é cristão, essa é uma ótima ferramenta para poder evangelizar em inglês, especialmente em missões internacionais. Então, agora que você entende o propósito do The Romans Road, vamos caminhar juntos por cada versículo e aprender como compartilhar e receber a mensagem da salvação em inglês e com fé no coração. Bom, eu vou apresentar o caminho de Romanos para vocês utilizando 7 passos, tá? E a nossa primeira parada nessa jornada é a compreensão de que todos nós precisamos ser salvos. Vamos começar aqui em Romanos 3, versos 19 e 20. Vai dizer que pelo conhecimento da lei nós fomos destituídos, tá, da graça de Deus. E, consequentemente, por conhecermos a lei, tivemos a consciência do pecado. Esse é o contexto de Romanos 3, 19 e 20. E aqui eu vou trazer um texto para você, para que você possa explicar para alguém como ela tem essa consciência, ela percebe de que todos nós somos pecadores. Realize that everyone needs to be saved. No one is righteous. We are all guilty of breaking God's law in some way. Therefore, already condemned and sentenced. Agora que eu falei de forma rápida, eu vou deixar cada uma das frases aqui para que você possa praticar e explicar para alguém que está no início da jornada rumo à salvação em Cristo Jesus. Realize that everyone needs to be saved. Needs to be saved. No one is righteous. No one is righteous. A próxima sentença é: We are all guilty of breaking God's law in some way. Therefore, already condemned and sentenced. Vamos então ao segundo passo da nossa jornada, tá? Que está em Romanos 3, 21 até 25, que vai dizer que agora não é mais
pela lei, mas pela graça que nós somos justificados. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa esperança está em Jesus. Esse é o contexto de Romanos 3, de 21 a 25. Quando você dá esse segundo passo, você compreende que a gente vive a lei, mas não pela lei. Nós vivemos através da fé. Dentro da nossa caminhada de fé rumo à salvação, o terceiro texto é Romanos 5, capítulo de número 8. Então, dentro dessa caminhada, o nosso terceiro passo vai dizer que através do sacrifício de Jesus que morreu por nós é que nós alcançamos a graça de Deus. Ele nos ama de uma tal maneira que ele entrega o seu único filho para que nós possamos alcançar de novo a possibilidade de viver a vida eterna. O quarto passo, ele vai trazer algo para a gente muito importante. Ele vai falar sobre as consequências, tá bom, do pecado. Então, em Romanos 6, 23, nós vamos encontrar o texto que diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos recapitular então todos os passos que nós tivemos até agora. Passo de número 1, todos pecaram. Passo de número 2, todos foram agora justificados pela graça. Passo de número 3, o amor de Deus é incondicional para com a nossa vida e Jesus se entrega à morte por nós, mesmo sendo pecadores. Vou falar agora um pouco mais devagar para que você possa explicar para alguém sobre essa segunda parte, essa conscientização que vai do passo de número 2 até o passo de número 4, tá? Todos nós precisamos ter a nossa esperança em Jesus. A salvação, ela não vai vir através do simples cumprimento da lei, ou de fazer boas obras, ou mesmo de fazer bem para outras pessoas, mas somente através da fé em Jesus. Como explicar isso para alguém em inglês? Você vai chegar na pessoa e vai explicar para ela o seguinte: Salvation does not come by keeping laws, or being good, or doing good works, but only through faith in Christ. Vamos falar isso bem pausadamente agora para que você possa praticar e guardar esse texto no seu coração? Vamos lá. Salvation does not come by keeping laws. Or being good. Or doing good works. But only through faith in Christ. Porque no final das contas todos pecaram, mas todo aquele que recebe Cristo pode ser perdoado e aceito por Deus como justo. Para você complementar essa primeira parte que eu trouxe para você, você pode dizer para a pessoa em inglês da seguinte forma: All have sinned, but anyone who receives Christ can be forgiven and accepted by God as righteous. Vamos repetir isso comigo? All have sinned. All have sinned. But anyone who receives Christ can be forgiven and accepted by God as righteous. Agora para o nosso quinto passo dentro da nossa jornada do The Romans Road. Tá? E nesse quinto passo, nós vamos fazer uma parada agora no capítulo de número 8 de Romanos, nos versos 1 e 2, onde vai dizer que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus.
E que agora a gente não vive mais pela lei da carne. Agora nós vivemos pela lei do Espírito. E através dessa lei do Espírito, nós somos livres do pecado e da morte, porque através de Jesus herdamos a vida eterna. Tudo bem? Então, esse é o contexto do Romanos 8, 1 e 2. Quando você for explicar para alguém em inglês que o amor de Deus é incondicional e que ele aceita qualquer um que acredita em Jesus, você vai dizer mais ou menos assim, tá? You need to know that God forgives and accepts unconditionally anyone who believes in Christ. Vamos repetir isso passo a passo para que você possa guardar esse texto também no seu coração? Vamos lá. You need to know. You need to know that God forgives and accepts unconditionally anyone who believes in Christ. Já estamos chegando ao final da nossa jornada aqui dentro de Romans Road. Eu espero que, assim como eu, você esteja muito animado para chegar nos passos finais sobre como nós vamos sair da condição de pecador e vamos chegar à salvação. Chegamos agora no 6º passo da The Romans Road. E aqui é necessário que você tome uma ação, tome uma atitude. E que atitude ou ação é essa? Vamos nos referenciar aqui na Bíblia, olhando em Romanos capítulo de número 10, os versos número 9 e 10, que vai dizer que agora precisamos confessar a Cristo como nosso Senhor com a nossa boca. Vai olhar para a pessoa e vai dizer mais ou menos assim: Now, all you have to do is trust Christ in your heart and confess Him as Lord with your mouth. Ok? Então, eu vou trazer essa referência para você bem devagar, para que você possa guardar aí, se quiser anotar também, para quando você for falar isso para alguém, explicar para alguém, você ter a confiança de dizer palavras simples, mas que são profundas e que vão certamente impactar a vida dessa pessoa, tá? Então, repita comigo. Now, all you need to do is trust Christ in your heart and confess Him as Lord with your mouth. Então, agora que você já conseguiu explicar toda a jornada do The Romans Road, chegou a hora de você conseguir ajudar essa pessoa que está conhecendo Jesus pela primeira vez, ou que começou a caminhar com Cristo, mas que ainda não tem um relacionamento profundo, vai precisar do seu auxílio, da sua ajuda dentro dessa caminhada. Chegou a hora de você fazer uma oração especial aqui comigo. Eu te convido a fazer essa oração agora, para que você que talvez não conheça Jesus, aceite-o como o seu único e suficiente Salvador, como foi acabado de ser dito aqui. Tudo bem? Então, vamos à nossa poderosa oração de confissão. Bom, dessa vez eu vou apenas fazer a oração, então eu vou pedir para que você repita comigo, tudo bem? Thank you, Heavenly Father, for sending your own Son, Jesus Christ,
to die on the cross and pay the penalty for sin. I now believe in him and accept him as my Lord. Thank you that I am saved in him. In Jesus' name, Amen. Bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, de ter percorrido todo o caminho de Romanos ou The Romans Road. E não se preocupe se você esquecer de algum versículo, porque eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Todos os passos eu vou deixar escrito aqui para que você possa anotar. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui também, além de outros textos complementares que estão fora do livro de Romanos, mas que também falam acerca da salvação, para que possamos continuar crescendo no conhecimento da graça. Então, God bless you and see you in the next class.